Olá, viajante! Eu sou o Leonardo MacLeod do clã dos MacLeod, mas há muito tempo atrás eu era conhecido como Ask, o primeiro homem criado pelos próprios deuses. E eu estou aqui para contar para vocês sobre os Vikings, quem eles realmente foram e não quem nós acreditamos que eles eram. Por isso, Senta que lá vem a história. antes de mais nada, caso não tenha visto, vou deixar na descrição e no card o link para os vídeos anteriores para que possam saber mais sobre os verdadeiros Vikings. Neste último vídeo da série, eu vou falar sobre algumas curiosidades. Começando pelos dias da semana em inglês, que tem origem nos deuses nórdicos. Você sabia que os dias da semana em inglês e em muitos idiomas de mesma família têm o nome de deuses adorados pelos Vikings? Entretanto, esse tipo de nomeação não foi invenção do povo nórdico e data de tempos mais remotos. A semana de 7 dias se origina do calendário dos babilônicos, que por sua vez é baseado em um calendário sumário datado por volta de 2100 a.C. 7 dias corresponde ao tempo que a Lua leva para fazer a transição entre cada fase, sendo cheia, minguante, nova e crescente. Como o ciclo da Lua tem 29,53 dias, os babilônios inseriram 1 ou 2 dias na semana final de cada mês. A tradição de 7 dias também está presente na cultura judaica. O livro de Gênesis e, portanto, o relato de 7 dias da criação provavelmente foi escrito por volta de 500 a.C., durante o exílio judeu na Babilônia, e provavelmente foi baseado no sistema sumério. Os romanos também herdaram esse sistema, embora não tenham começado a usá-lo até a instalação do calendário juliano no primeiro século a.C. Antes de adotarem essa tradição, os romanos usavam o ciclo nundial, um sistema que eles herdaram dos etruscos e que contava com 8 dias na semana. Eventualmente, esse ciclo caiu em desuso e a semana de 7 dias foi adotada oficialmente por Constantino em 321 d.C. Vale acrescentar que ele também oficializou o domingo como o primeiro dia da semana. Então temos a agradecer um imperador romano por ter o domingo como o primeiro dia da semana. Eu só nunca vou entender por que não começamos o trabalho no primeiro dia da semana e sim no segundo. Mas isso é coisa para outra situação, outro vídeo. Os nomes dos dias eram dados em homenagem a deuses que aquele povo cultuava. Portanto, não estamos falando da tradução de nomes, mas de toda uma tradição que remonta a tempos remotos e vem sendo passada adiante por diversas culturas. O domingo, em inglês Sunday, vem do inglês antigo Sunendag, que é um derivado de uma interpretação germânica do latim dies solis, dia do sol. As culturas antigas germânicas e nórdicas personificavam o sol como uma deusa chamada Sol ou a sua filha Suna, caso seja levado em consideração que o Ragnarok já tenha acontecido. A segunda-feira, Monday, também vem do inglês antigo Monendag, uma homenagem a Mani, a personificação nórdica da lua e irmão da deusa Sol. A terça-feira, Tuesday, vem do inglês antigo Tuesdag, com origem em Til ou Tyr, o deus nórdico do duelo e das lutas. Ele é equiparado a Marte, o deus romano da guerra. A quarta-feira, Wednesday, vem do inglês antigo Woensdag, dia de Woden. Woden, outro nome de Odin, o governante do reino dos deuses nórdicos
e associado à sabedoria, magia, vitória e morte. Os romanos conectaram Woden a Mercúrio, porque ambos guiam as almas após a morte. Quinta-feira vem do inglês antigo Turnresdag, dia de Thor. Recebe o nome em inglês do deus nórdico do trovão. O deus romano Júpiter, além de ser o rei dos deuses, era o deus do céu e também do trovão. Sexta-feira, Friday, vem do inglês antigo Frigendag e é nomeado em homenagem à esposa de Odin. Alguns estudiosos dizem que o nome dela é Frigg, outros dizem que é Freya. Outros dizem também que Frigg e Freya são duas deusas separadas. Seja qual for o nome, ela costumava ser associada a Vênus, a deusa romana do amor, beleza e fertilidade. No sábado, Saturday, as tradições germânicas não atribuíram nenhum de seus deuses a esse dia da semana e mantiveram o nome romano. A palavra em inglês vem da palavra anglo-saxão Saturnstag, que se traduz em dia de Saturno. Sendo assim, é o dia do deus Saturno, deus romano da agricultura e riqueza. Nada de chapéu ou capacete de chifre. Apesar do que é visto nos filmes, os vikings não usavam capacetes com chifres. A imagem do capacete com chifre viking é de uma produção de 1876 de Der Ring des Nibelung, um drama musical alemão. Os arqueólogos encontraram um capacete viking com chifres, mas era cerimonial e nunca foi usado em batalha. Eles eram conhecidos por sua boa higiene. Pasme, diferente da crença popular, as evidências sugerem que os vikings tinham boa higiene pessoal e estavam sempre bem arrumados. Diferente de como é atualmente em alguns povos da Europa, pois, usando um exemplo aqui, meu irmão, ele viaja, pelo menos ele viajava, né? Caso quem esteja vendo esse vídeo em 2021, sabe da pandemia, então sabe que não estamos mais fazendo viagens. Mas ele costumava viajar pela empresa dele, que ele trabalha, para a Alemanha. E lá ele falava que tinham muitos que não tinham o costume de tomar banho regularmente. Então o pessoal fedia pra caramba. E esse é outro ponto que temos que levar em consideração. Podemos imaginar que estamos evoluídos, que melhoramos dos povos antigos para os povos atuais, mas nem tanto assim, pois os vikings tinham uma boa higiene pessoal e eles eram o povo que na época não tinha toda a tecnologia ou até mesmo todo o conhecimento sobre higiene pessoal que temos hoje. E mesmo assim, eles eram mais higiênicos, eles tinham uma melhor higiene pessoal do que muitas pessoas atualmente. Continuando, de fato, as escavações descobriram que objetos de limpeza eram algumas das ferramentas vikings mais usadas. Além disso, os banhos eram recorrentes, o que destoava do padrão em outros lugares da Europa. Como mencionei anteriormente, os guerreiros na atual Inglaterra usavam o fato de os banhos serem frequentes como tática de guerra. Esperavam um momento em que os nórdicos estivessem se banhando para atacá-los, pois estariam sem suas roupas e, consecutivamente, sem suas armas. Eles não se auto-intitulavam Vikings. Embora não saibamos exatamente como eles se referiam a si mesmos, o termo Viking é uma expressão do século XIX. Na época dos Vikings, outras nações se referiam a eles como nórdicos, dinamarqueses, estrangeiros ou Russ. Esse é um detalhe cruel, mas eles abandonavam crianças. Os Vikings provavelmente não sentiam dó em abandonar crianças doentes.
Os métodos de abandono incluíam deixá-las sozinhas na natureza e jogá-las no mar. Animais de estimação estranhos. Alguns vikings gostavam de ter animais de estimação, incluindo gatos, cães, falcões, pavões e até ursos. Os filhotes de ursos eram capturados e depois criados pelas famílias. Os ursos pardos eram tidos como animais de estimação independentemente da classe social, mas os ursos polares eram considerados apenas para homens nobres. Se um urso se soltasse ou ferisse uma pessoa, o proprietário poderia sofrer multas severas, coisa que nem sempre acontece hoje. E isso também é outro ponto que devemos observar, porque hoje em dia, por exemplo, muitos proprietários de cães, acabam não sendo punidos quando os seus cachorros acabam atacando outras pessoas, quando essas pessoas não estão tentando machucar o animal. Porém, antigamente, eles sofriam multas severas. E isso eu acredito, não estou falando por mim mesmo, mas eu acredito que essas multas também poderiam sofrer punições físicas. Eventualmente, essa prática foi proibida porque os ursos se tornaram um incômodo. Logicamente, imagine você tendo um urso pardo como um animal de estimação. Quando o urso virar um adulto, chegar à maturidade, imagina o tamanho que ele vai estar. Como é que você vai conseguir manter um animal desse dentro da sua casa? Não tem como, né? Nem todos os vikings eram assassinos. Enquanto a maioria de nós imagina que os vikings ganhavam a vida invadindo e saqueando aldeias costeiras, na realidade a maioria era de agricultores. É verdade que alguns eram invasores, mas era apenas uma pequena parte da sociedade nórdica. A grande maioria dos homens e mulheres nórdicos cultivava pacificamente coisas como cevada, centeio ou aveia e alguns animais que eles criavam em suas propriedades. Eles inventaram esquis. Isso mesmo, os escandinavos inventaram esquis simples há pelo menos 6.000 anos atrás e continuaram usando-os durante a era Viking. Eles viam o esqui como uma maneira eficiente de se locomover, usando seus esquis para caçar e viajar. Os exploradores originais. Cerca de 500 anos antes de Cristóvão Colombo partir para o ocidente, os vikings já haviam descoberto o Novo Mundo. Leif Erikson, o viking que liderou a expedição, desembarcou no que hoje é a província canadense de Terra Nova por volta do ano 1000 depois de Cristo. Ele a denominou Vinland, e embora não conhecemos toda a extensão de sua colonização, vemos evidências de habitações vikings e locais como Longsomedus. Não sei se eu estou pronunciando isso correto, mas aqui embaixo vai estar aparecendo o texto para vocês. Telhado verde. Casas vikings tinham telhados de grama. Os telhados levemente inclinados eram cobertos por camadas de casca de petula e depois cobertos de grama. Isso ajudava a manter o calor e a aplicar pressão nas paredes de toras, o que os ajudaria a impedir o vento de entrar. Não eram exatamente muito estudiosos. A razão pela qual sabemos tão pouco sobre as especificidades do que os vikings faziam é que eles não se deram ao trabalho de anotá-las. Ainda que eles tenham deixado algumas coisas fragmentadas, escritas em pedras ou runas, muitos do que sabemos sobre a cultura viking vem de coisas escritas por inimigos. Pesquisas sérias sobre os vikings não começaram até o século XX, infelizmente. Fogo portátil. Os vikings costumavam fazer longas viagens em território desconhecido. Então, eles precisavam de uma maneira eficaz de ter fogo disponível a qualquer momento. A solução encontrada por eles foi bem interessante. Eles coletavam um fungo especial das árvores
cortavam em fatias e as amassavam para que ficasse com uma textura de feltro. Em seguida, as fatias eram fervidas na urina. O nitrato de sódio na urina faria com que o material que eles chamavam de nilshkra, ou nilshkra, que fumegava por dias, em vez de queimar imediatamente, para que os vikings pudessem ter sempre fogo com eles. Loiros. Para se adaptar às ideias de beleza nórdicos, os vikings do sexo masculino, de cabelos castanhos, usavam um sabonete forte, com alto teor de lixívia, para descolorir os cabelos em loiro. Alguns homens também usavam sabão na barba. Fim de uma era. Ninguém sabe ao certo o que acabou com a cultura viking, mas acredita-se que eles acabaram se convertendo ao cristianismo, o que levou ao fim do seu modo de vida. Também devemos lembrar, como eu já comentei em outros vídeos, alguns converteram-se por quererem converter-se, outros acabaram se convertendo, pois as pessoas, né, aqueles vermes que comandavam a religião cristã, na época, eles usavam mais da força do que da compreensão para poder unir as religiões e facilitar a conversão. Em muitos lugares, eles eram forçados a se converter ao cristianismo ou morrer, porque eles eram proibidos de seguir com a sua religião ancestral. E, sendo assim, muitos acabaram morrendo por se recusar a ser convertidos ao cristianismo e perder a religião de seus ancestrais, pois eles levavam muito em consideração essa parte do seu histórico ancestral, porque o indivíduo ele era muito ligado ao clã, à história do clã também. E isso é tudo por hoje. Porém, existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não esquece. Primeiro, se você não faz parte do clã, clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Depois, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. E em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. Até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.